Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco do Sintesp. Nesta semana, com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Olá, Volney, tudo tranquilo? Vamos levando. Vamos levando? Vamos levando. Na verdade, numa expectativa de o que pode acontecer, o que vai acontecer, mas a gente não espera parado, a gente espera com a expectativa de fazer alguma coisa, articular alguma coisa para se colocar na contraposição do que está acontecendo com o governo. O governo Moisés assume o governo com um zigue-zague, já era de se esperar mesmo, porque nem ele estava esperando ganhar esse governo, mas ele está num zigue-zague muito parecido com o governo Bolsonaro, né? Então ele, por um lado, afirma coisas positivas, como, por exemplo, ele dizer que... Reduzir os cargos comissionados. Reduzir os cargos comissionados. Essa conversa mas numa sempre, uma semana ele reduz os cargos, na outra semana ele renomeia todo mundo de volta. Então está esse zigue-zague. A Celesc, ele diz que a Celesc tem que ser pública, no que é uma coisa bastante positiva. Isso é bacana, né? Mas, por outro lado, ele defende privatizações de outras ordens, enfim. Então é esse zigue-zague que a gente vai ter que ver como é que vai se comportar a Assembleia Legislativa. Que toma posse só em fevereiro. Fevereiro, né? Em fevereiro. Pois é, você disse que não está muito tranquilo, mas pelo menos está mais tranquilo do que aquele pré-virada de ano, né? Aquela insegurança toda, o que vai acontecer, vai ter tanques na rua no dia 2 de janeiro. Esse estresse passou, né? Agora é a relação direta com o governo do estado, o governador Moisés, aqui de Santa Catarina, e que está diretamente ligado também com a gestão Bolsonaro, né? Isso, eles fazem parte do mesmo partido, né? Partido. E as contradições do PSL estão começando a aparecer e estão começando a ficar mais evidentes, né? Aquela história de luta contra a corrupção, a gente acaba de ter o episódio agora do engavetamento do inquérito do Queiroz. Exatamente. E é muito contraditório, porque quem pediu para que engavetassem o laranja foi o Flávio Bolsonaro. Na minha opinião, e a opinião de quem é bacharel em Direito, né? Na minha opinião, é uma confissão de culpa. Porque o Queiroz que estava sendo investigado. E o outro... É a movimentação dele que estava sendo movimentação. Então, quando o Flávio Bolsonaro diz que precisa parar com a investigação do Queiroz, que não tem foro privilegiado, e o ministro Fux acata esse pedido, né? Ele faz duas coisas que a gente tem que agradecer. Ele coloca a luz num fato que é um fato que a nação toda já está descobrindo, né, que existe corrupção nessa família Bolsonaro, né? A gente sempre falou isso. Mas, por outro lado, ele coloca a luz no judiciário brasileiro, né? O judiciário brasileiro está a nu. Põe às claras como é que ele funciona. Fica às claras como que funciona. Quando a investigação caiu no STF, que tinha que dizer, que tinha que se posicionar com relação ao Aécio Neves, o que faz o STF? Diz, não, isso aconteceu em Minas Gerais, então a gente manda para a primeira instância, manda para a instância estadual, ou seja, se livra da responsabilidade. Agora, em que essa essa investigação deveria funcionar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na continuidade do Estado do Rio de Janeiro, o que o STF faz? Não, isso puxa é para nós. Pro plano federal. Eles mostram claramente que o judiciário joga por interesses. Dois pesos e duas medidas. Duas medidas e tal. O Sérgio Moro prende o principal candidato à presidência da República, prende e diz que tem que manter preso. E quando o principal adversário ganha a eleição, porque o primeiro não estava na disputa, no páreo,
o que acontece? O Sérgio Moro vira ministro do governo. E ele já havia dito que não tinha interesses políticos. Né? Ou seja, fica muito claro, e essa última manobra do judiciário, fica muito claro que o que tem em jogo são interesses. Né? Desde 2016 com o golpe, né? A frase nunca foi tão atual, a frase do Jucá naquele momento, né? Vamos fazer um acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então fica muito claro, está muito evidente. A gente tem que agradecer ao Fux para ele clarear com holofotes o que é o judiciário brasileiro, como que funciona o jogo de poder entre executivo, legislativo e judiciário. Né? Ele impediu que um governo que daria o aumento no salário mínimo e não no judiciário fosse eleito para exatamente ter o aumento do judiciário e não do salário mínimo. Então, são esse jogo de interesse que está em jogo, e é isso que a gente tem que debater. É com isso que a gente vai ter que debater não só a sociedade catarinense, com o governo do Moisés, né, mas o conjunto com o governo Bolsonaro e tudo mais, porque é tudo isso que está em jogo. Né? São as perdas de direitos que estão em jogo. Né? Quer dizer, a reforma trabalhista que o governo Bolsonaro quer aprofundar, ela já tirou 101 direitos dos trabalhadores, eles querem aprofundar. Né? A reforma já tirou 101 direitos, 101 ele quer aprofundar isso. Não é ele que quer tirar mais 101. Ele quer aprofundar a retirada de direitos. Né? Ou seja, de 101 vai passar para 150, 200, enfim. Direitos que a gente tem garantidos e que eles estão querendo retirar. Da mesma forma, a reforma da Previdência, que a gente já combateu bastante no ano passado, o governo Temer não teve condições políticas de fazê-lo, e a gente tem que continuar na luta para que o governo Bolsonaro não tenha condições políticas de fazê-lo também. Né? A entrega do pré-sal, a entrega do nosso patrimônio, né? O ataque que estão sendo desferido contra os índios, né, nesse momento, né? Em 6 dias morrem 19 índios. Então, aqueles conflitos lá, né? Em conflitos de terra, sim. Em 6 dias, 19 mortes. Então, isso está sendo denunciado mundialmente. Enfim, tudo isso a gente precisa discutir, debater, aprofundar a discussão, porque essas questões vão nos abalar do ponto de vista do serviço público, né? Da qualidade do serviço público, da qualidade dos servidores públicos, né? Na remuneração dos servidores, né? No que é prioridade, o que não é prioridade. Né? E você que é bacharel em Direito, essa questão do judiciário se contradizer, usar 2 pesos e 2 medidas, não há quem fiscalize o judiciário? Aquele Conselho Nacional O Conselho Nacional de Justiça é formado pelos pares, então eles se investigam eles mesmos. Então é muito... Esse caminho já não traz muita expectativa. Não tem o que fazer. A gente simplesmente nós temos que fazer uma reforma do Estado brasileiro. Né? Do Estado? Do Estado brasileiro. Não só do Judiciário? Não só do Judiciário, do Estado brasileiro. Do que Estado reforma? Como um todo, que é formado pelo Judiciário, pelo Executivo, pelo Legislativo. Nós temos que reformar tudo. As relações, as responsabilidades, a forma como se elege o Executivo, a forma como se elege o Legislativo, a forma como se compõe o Judiciário. Né? Então, tudo isso a gente precisa rediscutir, refundar a nossa nação. Né? Mas isso tudo são debates para a gente aprofundar. Né? No momento, quer dizer, o sindicato tem que se preocupar com as questões que estão ao seu alcance. Embora tenha todo um debate de fundo, mas a gente precisa fazer a discussão do que está ao nosso alcance. No âmbito do Estado de Santa Catarina. Quer dizer, do combate que nós vamos fazer, não se isentando da luta nacional, nunca, sempre estando atuante na luta nacional, nas lutas por direitos, seja ele em quais áreas, inclusive as que não são tocantes a servidores públicos, porque os servidores públicos também têm famílias, também são atingidos de forma indireta quando o ataque vem
de outra forma. Por exemplo, o ataque à reforma da Previdência, né, que ninguém ataca todo mundo ao mesmo tempo. E ninguém está sozinho, nós somos todos um conjunto, um todo único. Né? O que influencia para um, influencia a mim, a você, a todo mundo, ao conjunto. Né? Sim. Então é uma luta conjunta. Né? Volney, e você estava dizendo que o governo aqui do estado de Santa Catarina, recém-empossado, comandante Moisés, ele está andando em zigue-zague. Como assim? Porque ele, numa semana, ele ele acaba com as agências regionais e extingue 56 cargos comissionados naquelas áreas. E na outra semana ele renomeia mais de 38. Então, esse zigue-zague que que a gente precisa, né, ver. A gente precisa ver qual é o tamanho da reforma administrativa que ele pretende enviar para a Assembleia Legislativa. Que só começa a funcionar em fevereiro, daqui a um mês. Começa só em fevereiro. Então, tudo isso a gente precisa ter conhecimento para ver como é que se comporta. Inclusive, a própria Assembleia Legislativa, a composição da Assembleia Legislativa. A correlação de forças. A correlação de forças que vão estar colocadas dentro dessa Assembleia, a gente precisa medir. Né? Não é só uma somatória de partido A, partido B e tal, tem os interesses, inclusive, intrapartidos, né? Que a gente vai precisar trabalhar, discutir, debater. Não dá para dizer ainda qual é a correlação de forças que vai haver, que há na nova Assembleia Legislativa. Não dá para dizer ainda. O partido do governo do estado aqui de Santa Catarina tem 6 cadeiras. 6 cadeiras de 40. Das 40, 6 são do PSL. O MDB continua com uma bancada 9, né? 9, que é a mais representativa. É a maior. Sim. E o MDB já está coligado em nível federal, não está não? Sim. Em nível federal e estadual claro, também. o apoio, o Maia, aquele presidente da Câmara, não é do MDB? Isso. Candidato. Não, o Maia é do Democratas. Democratas. Isso. E aqui em Santa Catarina há deputados eleitos pelo Democratas também? Sim, também. Aqui provavelmente vão aderir ao governo. O que a gente não sabe se vão aderir, se essa adesão vai ser gratuita, se a gente vai ter que enfrentar um governo forte dentro da Assembleia Legislativa ou um governo fraco, a gente não sabe ainda. Né? Tem que tá tudo meio que se tateando para que a gente possa ver. O sindicato está fazendo o seu trabalho de fazer investigação dos vários diretores e secretários e tudo que estão sendo indicados, né, que já foram indicados, e para ver como é que vai se comportar com cada um deles, mas ao mesmo tempo, né, se preparando para, da necessidade de um embate, nós vamos para o embate. Nós escrevemos uma carta para o governador, né, para dizer exatamente isso. Né? Nós queremos o diálogo, entendemos que o diálogo é a melhor forma de a gente desenvolver o governo, mas, se necessário, nós vamos para o embate. Nós não temos esse medo de fazer o enfrentamento, se necessário for. Né? Então, isso tudo a gente ainda está tateando, está vendo. Só para terminar, eu fui procurado por um repórter do Estadão que vai fazer uma matéria, que ainda não saiu, falando da articulação dos governadores, em que o capitão Moisés participou, para que a ação que permite que os servidores tenham seus salários diminuídos seja aprovada no STF. Reduzir salários? Reduzir salários dos servidores. Tem uma ação junto também com o salário dos deputados, dos militares, reduzir todos esses? Não, é que a ação permite que o governador, dependendo da situação, possa reduzir o seu salário. Não é que o salário dos servidores. Então, a primeira entendimento do STF que é inconstitucional. Mas a pressão dos governadores, né, pode fazer o STF mudar de ideia. Né? Aliás, é o que ele mais faz, né? O STF, quando tem uma determinada posição, depois muda. Né? O próprio ministro Barroso tinha uma posição sobre o César Battisti, né? Quando foi advogado dele, inclusive, e agora tem um entendimento que não é bem assim, a gente tem que mudar. Os ventos mudaram, os ventos alguns mudaram, mudam junto. Mudam junto. Pois bem,
Conversamos aqui com o Volney Chucre, que é servidor público aqui no estado de Santa Catarina, diretor de comunicação no Sintesp, e convidamos você, servidor público do estado, a entrar no www.sintesp.org.br para rever esse bate-papo com o Volney Chucre e também atualizar o seu cadastro, registrar lá o seu número de telefone celular para facilitar a comunicação da entidade que legalmente te representa e defende os teus direitos. E o site novo está sendo implementado, não? O site novo já está funcionando. Né? O que a gente está para implementar é o aplicativo para os celulares. Isso, aplicativo para acessar o site pelo celular. E continua a campanha de filiação dos servidores públicos. Ela é permanente, né? É permanente. A campanha de sindicalização é permanente. Né? Sempre a gente está fazendo, discutindo, debatendo a importância de ter um sindicato forte. Né? Isso, e também dá para se filiar através do site, só depois imprimir o documento, porque tem que ter uma assinatura ainda em papel, né? Em papel. O digital funciona, mas pero não útil ainda, né, para essas coisas, né? Tá bom, Volney. E o sindicato segue até fevereiro em regime especial. de plantão, horário especial, né? Da 1 às 7, quer dizer, das 13 às 19. Das 13 às 19 horas, que é o horário também do funcionalismo público aqui no estado, né? E em fevereiro, os deputados tomam posse, todo mundo volta ao trabalho e aí vamos ter novidades. Sim. Tá bom, uma boa semana, bom verão, né, que está pegando aqui na capital. E a gente se vê na próxima sexta-feira, 12h30 da tarde. Tá certo. E obrigado a você pela audiência e reveja esse bate-papo com o Volney Chucre daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.